Nesse vídeo, eu quero me dirigir ao Bispo Macedo. Bispo Macedo, o senhor hoje é um dos homens mais ricos do Brasil e talvez um dos homens mais ricos do mundo. E eu queria falar sobre isso. Para você que está acompanhando esse vídeo e não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo e estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. E morei junto com o Bispo Macedo. Bom, Bispo Macedo, eu sei que o senhor não ouve ninguém, absolutamente ninguém. Mas mesmo assim, eu quero me dirigir ao Senhor. O senhor diz que era um funcionário público no Rio de Janeiro e que não tinha absolutamente nada. E até mesmo para iniciar a igreja, alugar o primeiro salão, precisou da mãe como fiadora através do apartamento dela. O senhor diz que numa certa ocasião não tinha dinheiro para nada, e aí, junto com a dona Esté, faltando coisas em casa, o senhor fez uma oração de revolta, e a partir daquele dia nunca mais faltou dinheiro para o senhor. O senhor nunca contou essa história bem, o senhor nunca contou ela claramente. Para nós bispos, quando o senhor estava em reunião, na intimidade, o senhor falava que andando no centro da cidade do Rio de Janeiro, o senhor achou dinheiro. O senhor achou um bolo de dinheiro, que é muito estranho, não é verdade? E a partir daquele dia nunca mais faltou dinheiro para o senhor. O senhor, quando começou a Igreja Universal do Reino de Deus, o senhor saiu de uma outra igreja evangélica. Não foi isso? Porque o senhor não aceitava a maneira que aquela igreja e aqueles líderes daquela igreja evangélica, eles pregavam o evangelho. Então o senhor saiu juntamente com o seu cunhado, o R.R. Soares, iniciaram um trabalho. E mais uma vez o senhor, divergindo do trabalho, o senhor passou a perna no R.R. Soares. Foi feita uma votação, me parece que o R.R. Soares nem estava no Brasil, e o senhor ficou com a igreja. O senhor fala que começou o trabalho pregando no Coreto, no Meia. Não existe uma foto do senhor pregando nesse Coreto. Não existe uma gravação. Aí o senhor vai falar assim, ou as pessoas vão dizer assim, não, é porque naquela época não tinha como tirar foto. Ora, existem fotos de tempos anteriores a isso, fotos antigas. Não existe uma foto. A única pessoa que diz que viu o senhor no Coreto, no Meia, que apareceu falando que viu o senhor, foi o cantor Latino, dizendo que era um menino passando fome e havia um pregador que estava lá no Coreto, no Meia, e esse pregador deu comida para ele. Olha, se o Latino falasse que o pregador deu o envelope, eu até acreditava que era o senhor. Mas como o Latino falou que o pregador deu comida, então realmente fica difícil acreditar. Porque o senhor nunca deu nada para ninguém. O senhor nunca deu absolutamente nada para ninguém. A Igreja Universal do Reino de Deus tem 40 anos, ou vai fazer 40 anos. O senhor nunca deu nada para ninguém, nunca fez nada em favor dos pastores e dos obreiros e dos membros da instituição.
a não ser arrancar dinheiro. O senhor, por exemplo, criou um hospital agora para ricos em São Paulo, o Hospital Moriá, lá em São Paulo, junto ao aeroporto lá de São Paulo, ali na 23 de maio. Não é isso? Hospital para rico. Enquanto os membros, os obreiros da instituição, eles vão para o SUS. O senhor criou um hospital para ricos. O senhor comprou um apartamento em Miami, lá naquela torre, né? Aquela torre que só tem rico, da Porsche, não é isso? É Porsche Design, que até dentro tem elevador para os carros. E é verdade, eu sei que é verdade. Porque o bispo Wilson, o senhor lembra do bispo Wilson Santos? Que morava, aliás, tomava conta do apartamento para o senhor em Miami. O senhor colocava as coisas no nome dele. E ele teve um problema com uma esposa lá, uma secretária, alguma coisa assim. E o senhor agora jogou ele para escanteio. Ele está aí numa ilha, num país aí da América Central, América Latina, lá esquecido. Ele já tinha me falado, o senhor já estava pagando esse apartamento há muito tempo, usando dinheiro de Portugal, não é isso? Que o senhor recebia sem ir em Portugal, 12 mil euros todos os meses, 12 mil euros todos os meses. O senhor, agora, eu havia falado num vídeo, que o senhor queria comprar um carro, um Bentley, lá em Portugal. E eu falei para o senhor que era um carro caro, por causa dos impostos. Aí o senhor comprou nos Estados Unidos. O senhor comprou um Bentley nos Estados Unidos, há uns 3 anos atrás. Agora cansou do Bentley, né? Agora o senhor vai sortear esse Bentley para os pastores, vai fazer uma rifa, não é isso? Para os pastores nos Estados Unidos. Cada pastor vai ter que dar $300. São aproximadamente 300 pastores nos Estados Unidos. Então o senhor vai arrecadar $90 mil, não é isso? E aí depois, no dia seguinte, o senhor compra um outro. Qual carro que o senhor vai comprar agora? Rolls Royce? Vai ser um Rolls Royce que o senhor vai comprar agora? Bispo Macedo, o senhor, eu não sei se algum dia o senhor teve amor pelas almas, ou um amor pelo próximo, que eu estou chegando à conclusão que nunca teve. E por causa das denúncias que nós temos feito, e falando a verdade, porque o senhor sabe que tudo que nós estamos falando é verdade, o senhor tem nos processado através de membros, o senhor tem nos processado através de obreiros e de pastores, e através da igreja. O senhor agora virou um perseguidor daqueles que falam a verdade. O senhor se tornou um homem milionário, bilionário, com dinheiro dos pobres e dos necessitados. O senhor se tornou um homem bilionário usando o dinheiro da igreja. Usando o dinheiro da igreja. E o senhor não se importa se pessoas estão passando necessidade, se pessoas estão passando fome, se pessoas estão morrendo. O senhor quer cada vez mais. E o senhor não pode mudar mais nada, sabia? O senhor agora está nos Estados Unidos, porque o senhor sai do Brasil, quando é Fogueira Santa, o senhor sai do Brasil. O senhor ia para Portugal. Por que o senhor sai do Brasil? O senhor sabe disso. Para deixar os bispos e pastores no Brasil à vontade, para pisar no povo. Para depois o senhor dizer que não sabia de nada, como o senhor sempre fez.
O Senhor manda fazer, e quando a coisa estoura, o Senhor diz que não sabia de nada. Como o Senhor não sabe de nada que acontece no PRB, como o Senhor não sabe de nada que acontece na Record, como o Senhor não sabe de nada que acontece na igreja, não é verdade? Mentira, o Senhor sabe de tudo. Tudo, tudo, tudo. O Senhor sabe de tudo. Então, o Senhor agora está nos Estados Unidos. Por que o Senhor não foi para Portugal? Porque o apartamento de Portugal, a cobertura de Portugal pegou fogo, né? Pegou fogo. E lá está o bispo Romualdo, que o Senhor também não quer atrapalhar. O Senhor quer que o Romualdo pise nos pastores, arranque mesmo. E mais, no fundo, o Senhor já não suporta mais o Romualdo. O Senhor não suporta mais o Romualdo. Mas o Senhor tem que conviver agora. Imagina se o Romualdo abrir a boca, hein? Imagine se o Gonçalves abrir a boca. Imagine se o bispo Paulo Roberto Guimarães abrir a boca. Imagine se o Clodomir abrir a boca. Aliás, o Clodomir e esses aí, se o senhor não sabe, estão passando a perna no senhor também. O Clodomir, então, se o senhor começar a mandar investigar no Uruguai, o senhor vai ver. O senhor vai ver. Bispo Clodomir está fazendo, aliás, já fez o pé de meia dele. Já fez o pé de meia dele. Então, Bispo Macedo, o senhor tem muitos bens. E o senhor pode dizer assim, não, eu não tenho nada no meu nome. Não está no seu nome porque o senhor usa testa de ferros. O senhor usa laranjas. O Jadson é laranja. Sidney Marques é laranja. Né? O Domingos. Esses bispos todos aí. Por isso o senhor não tem coisas no seu nome a não ser a Record. Então, eu quero dizer para o senhor, Bispo Macedo, que o senhor pode até se livrar da justiça dos homens, mas o senhor vai ter que prestar contas a Deus. Porque o pecado do senhor é muito grave. É muito grave. Sabe por quê? Porque o senhor está usufruindo de sangue de inocentes, de pessoas que ouvem o senhor falando de que elas vão ficar ricas e elas dão tudo que elas têm e não recebem nada. Bispo Macedo, as pessoas estão abrindo os olhos. Estão abrindo os olhos. E o senhor vai ter que prestar contas de tudo isso a Deus. E espero que antes o senhor preste contas aqui, nesse mundo. O senhor mais uma vez sente no banco dos réus, que mais uma vez o senhor experimente, agora sim, as grades. Porque daquela vez que o senhor ficou preso, o senhor não ficou atrás das grades. O senhor ficou numa sala, eu fui lá visitar o senhor. O senhor ficou numa sala com a dona Esther. Até aquela fotografia atrás das grades que o senhor apresenta é montada, é uma farsa. É uma farsa. Porque o senhor ficou em salas. Numa sala, junto com a dona Esther. Então eu queria deixar essa mensagem para o senhor, Bispo Macedo. O senhor espere, porque o sangue dos inocentes está clamando. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Um forte abraço. Vamos em frente.